Olá, como vai? Boa noite, mais uma live super legal, falando sobre o visagismo nas várias áreas. Hoje vamos falar novamente sobre maquiagem, mas com como está aqui? Nós vamos falar com a Cláudia Mendes, que é especialista em noivas, né? Olá, Tudo bom, tudo bom, Cláudia? Como Felipe? está? Tudo Quanto bem, e você e tempo, né? Sônia? Quanto tempo? Tudo ótimo. Isso, Ai, que como bom está o falar com Rio? você. Está Ah, é tudo ótimo bem falar. agora, começando a voltar ao normal com os eventos. Ai, que bom. Finalmente. Porque foi difícil para vocês, Foi, maquiadores, né? Sem foi. casamento, sem, Sem ah, evento, sem nada, sem só eventos, sem ah, forma, formatura, sem sem nada. nada, né? É. Mas eu vou te E falar uma coisa, nesse período que a gente ficou sem o que está mais acostumado a fazer, o visagismo foi uma enorme alavanca, pelo menos para mim, porque sim. eu também, com o trabalho de consultoria, né? Porque muita coisa que a gente fez Ah, ficou online e fazendo trabalho de aula de automaquiagem online e podendo fazer a consultoria de visagismo online também. Então, acabei sempre unindo esses dois trabalhos e sim. foi uma coisa que deu muito certo, né? Acho que em várias áreas de profissões, assim, em diversos pontos diferentes, a questão de você poder trabalhar online com as outras pessoas, em algumas áreas já funcionava muito bem, em outras ganhou uma aceitação por motivos de não ter opção, né? Sim, E aí, mas a- essa possibilidade de fazer isso, de fazer as consultorias, é fantástico, né? sim, Porque funciona muito bem, né, online. Você exato. tem esse contato, você tem. A única coisa que não dá para fazer online é análise cromática, né? Mas Realmente isso fora não faço isso, online. Eu deixo para fazer só nos presenciais, que aí dá para sim, juntar tudo e fica muito maravilhoso fazer o trabalho completo. Mas no online dá para fazer as outras duas coisas, tanto a parte de automaquiagem quanto a consultoria de visagismo. E até agora, quando a gente ainda consegue fazer presencial de volta, ainda tem algumas pessoas que ainda estão mantendo as suas reservas quanto a encontrar os outros, apesar de, sim. de, de vacinação. Tem gente que tem questões de imunossupressão, são terceira idade, ainda estão se mantendo um pouco mais reclusos por motivos A, B ou C, e preferem, Sim. ou então não moram na mesma cidade que a gente, e É, aí, né? essa é outra grande vantagem do online, né? Você não tem Exatamente. fronteiras. Então, você tem como fazer em qualquer parte do mundo, com qualquer pessoa. E Exatamente. uma das grandes vantagens de ter essa fantástica ferramenta, né? Porque você aumenta muito o seu campo de atuação. Exato. E em áreas que você nem imaginava que ia poder fazer, ah, até quando fez o curso, né? Não Pois imaginava é, isso. não imaginava. Tinha uma pretensão de enriquecer o trabalho que eu já fazia presencial, de enriquecer o trabalho com as noivas, e acabei, assim, até ganhando um leque maior de opções do que fazer, né? Sim, Graças ao teu curso. Até fiquei super feliz quando eu soube que você tinha começado a fazer o curso online. Eu falei, pronto, agora dominou o planeta, né? Porque todo mundo que não tinha chance de ir até São Paulo fazer o curso presencial agora vai poder fazer. E, e eu exatamente. sugiro que façam, porque existe uma vida pré-Philip e uma vida pós-Philip. Isso é real e eu vejo isso toda vez que eu faço consultoria com as pessoas, que as pessoas
explodem a cabeça e ficam, meu Deus, muita coisa se explicou da minha vida agora. É incrível, né? É muito incrível. E isso a gente E acaba aprendendo um pouquinho sobre nós mesmos quando a gente faz o curso com você, né? Porque a gente passa sim, a entender muita coisa e depois a gente consegue fazer isso pelos outros, né? E cada vez vai aprendendo um pouquinho mais. E no começo das minhas consultorias eu ia toda hora para Simone, falando, Simone, vê se eu não estou fazendo besteira. E ela várias vezes, não, amiga, é isso mesmo, você tá indo super bem, tá interpretando super certinho, é isso aí, vai fundo, tenha confiança, confie no seu taco. E essa rede de apoio também foi super importante. E, sim. e aí e vai embora, e é muito legal fazer isso pelos outros. E eu vejo que é uma coisa que impacta mais do que eu achei que eu fosse conseguir impactar. Assim. Sim. E deixou o trabalho muito rico. A verdade é essa. É que é incrível quantas pessoas querem uma consultoria. Praticamente todo mundo quer. E Sim, isso não é muito bem apreciado, né? O quanto as pessoas querem, quanto as pessoas precisam compreender mais sobre si mesmo, sobre sua imagem. Está todo mundo boiando na exato. realidade, né? Exatamente. É. Assim, eu acho que vai ficar legal isso, depois ficam insatisfeitos com o que acontece, isso leva a uma insegurança muito grande, aí ficam com Exatamente. medo de fazer novamente uma outra coisa, e isso é muito ruim tanto para o cliente quanto para o profissional, porque eu vejo especialmente na área do cabelo, Pois é. o medo das pessoas eh, fazer um corte. Não é cortar o É, cabelo, é fazer um corte. pois é, eu acho até que você mencionou a questão do cabelo, então às vezes as pessoas elas vêm e falam assim, nossa, aí o que que acontece? Eu tô com medo de ir num profissional que se dá o nome de visagista, porque a pessoa já começou a criar uma outra imagem, né, do, por exemplo, o cabeleireiro visagista. Ela acha que ela vai num profissional, que ela vai sentar e o profissional se acha o guru, vai olhar para a cara dela e falar assim: você tem que fazer tal coisa. E ela não vai nem ter oportunidade de falar o que ela quer. É como se fosse assim, aquela pessoa visionária, né? Tipo, eu vou Sim. olhar para você e eu vou dizer o que você. E aí eu sempre tenho uma brincadeira que eu costumo falar, eu quase sempre começo consultoria fazendo essa brincadeira que eu falo assim, olha, eu não sei o que que você já ouviu na vida falar sobre visagismo, mas se a pessoa começou a frase com você tem que, não é visagismo. Acabou. Não existe, né? Não existe. Você não tem que nada, querida. Você não tem que nada. Ou querido, né? Porque não é só. Acaba que a Sim, maior parte das exatamente. pessoas que procuram são mulheres, mas assim, conselho de visagismo sai para todo mundo. Mas se começou com você tem que, já não é. Então, porque. Não existe É, o obrigatório. E o, o, essa virada que o visagismo deu ao mercado justamente aí, que passa a bola para o cliente. O pois cliente é. nunca teve voz. Ele É. não eu lembro acho que foi o César Augusto que falou, que ele falou que eles eram ensinados a, a se colocar num pedestal Uhum. e criar toda uma aura assim, de ser o senhor do conhecimento, de É, estilo, sabedoria suprema, de né? beleza, Pois é. etc. E olhar para baixo e falar para o cliente o que ela deveria fazer. E aí dela falar, não quero, porque aí era aquela coisa, não, você tem que me ouvir porque você não sabe nada. Né? Exato. Eu sei o que vai ficar melhor em você. Oi? E, sim, Como assim, querido? e também você vê isso na consultoria de imagem. Sim, Você vê essa atitude muito claramente nesses programas de transformação
É O aqueles, profissional né? entra e fala, não, isso aqui não funciona, não sei o quê, É, e não vai falar, fazendo não fala com a pessoa. vai fazendo um closet cleaning em prol dos. Como é, a primeira versão de clickbait, né? Quanto mais drástica era a retirada de coisas, né? De fazer as pessoas rasgarem roupas antigas, mais as pessoas ficavam vidradas no programa. Nossa, mas é agora! Essa pessoa não tem uma calcinha a mais, né? Tipo, vai ter que comprar tudo novo. E aí Exatamente. ficava todo mundo assim, ah, preciso ver esse programa. É muito mais drástico do que precisa ser, né? E E acaba que tudo funcionava naquela ideia de que haveria alguém com a varinha mágica que ia transformar a isso, pessoa numa beldade maravilhosa e tinha todas as respostas. E, obviamente, isso é uma fantasia total. pois Porque é. como é que a gente pode saber quem é o outro? E nem essa lei. Hoje você tem essa coisa de que, eu faço a leitura do rosto e aí eu sei quem a pessoa é. Não, você sabe o temperamento. É, O temperamento, mas você não sabe como a pessoa está usando essas características, se é bom, é ruim, etc. pois Né? é. Não, ainda tem E uma questão de que em cada momento da vida da pessoa, ela vai usar aquela consultoria de uma forma diferente, porque em um dado momento ela pode precisar adequar a imagem dela de uma determinada forma, trazer umas determinadas características mais de um temperamento, porque ela está precisando criar uma imagem um pouco mais assim, um pouco mais assado, e em um outro momento da vida ela vai se beneficiar de mais ou menos força, mais ou menos suavidade, sim, mais ou menos impacto. Então, ao longo da vida da pessoa, ela até se beneficia de consultorias diferentes, porque ela vai ter sim, sem leituras dúvida. diferentes e receber orientações diferentes dependendo do que ela está precisando naquela hora. Então não é nem Uhum. uma caixinha fixa, né? Ah, meu signo é touro com ascendente em Sagitário, mas não é isso, né? Tipo, é diferente disso, E é a né? arte de ouvir o outro, né? Que para gente que gosta de falar, isso é um pouco difícil. Pois é. Mas eu juro por Deus que está sendo um aprendizado. Assim, isso, inclusive, foi uma coisa muito boa. Começar a fazer consultoria. Porque, assim, eu, como vim de uma outra área, né, como eu vim da medicina, eu tinha, Sim. né, uma certa prática, de fato, né, em ouvir. Apesar disso também ser uma coisa muito falha nos meus colegas de antiga profissão, né, em não saber ouvir. Sim. Mas eu já tinha essa coisa de vamos ouvir o que a pessoa vai me dizer. Mas Uhum. é uma coisa. Eu ouço, eu falo menos do que eu escuto. Às vezes eu sinto até que a minha consultoria se prolonga porque eu deixo a pessoa falar bastante. Porque, assim, às vezes ela está falando coisas que, aspas, parece que não interessa e do nada, olha essa informação aqui que foi importante pra caramba, entendeu? E vem uma coisa aqui, vem uma coisa ali. Exatamente. E aí eu vou pincelando, ó, isso que você falou ali 15 minutos atrás, ó, isso aqui, aquilo ali, entendeu? E vai ajudando a montar a parede de tijolinhos que é aquela pessoa, entendeu? Então, às vezes Sim. eu deixo, né, aquele famoso vamos dar a corda para essa pessoa e ver até onde ela, né, vai Exatamente. contando da história dela, porque ela precisa também ganhar também às vezes a pessoa te conhece assim aqui na internet, vai se familiarizando com você, mas às vezes ela chegou a você por uma indicação de uma outra pessoa que fez o trabalho com você ou qualquer outro motivo. Ela precisa também ter um pequeno momento ali de ambientação, né? Claro, De né? ganhar um espaço ali. Não, beleza, então essa pessoa está me dando espaço para conversar, está me dando espaço para falar, então aqui é um ambiente seguro, é um terreno seguro para eu me abrir, né? Porque senão você não É, fez uma consultoria de verdade, né? Se ela não, né, abriu de verdade, você não. não, você tem que estabelecer esse rapport, né? Esse envolvimento com a pessoa, ganhar a confiança dela e Sim, a pessoa precisa confiar em você e ver que você está sendo verdadeiro, né? E eu acho que nesse sentido, no online, né, é até mais fácil, porque você está sempre olho no olho com a pessoa, sim, né? isso é verdade. E isso é muito intenso, né? Então É, você não tem como esconder, disfarçar, dissimular, etc. E é importante, quando a gente faz a consultoria, de ser verdadeiro,
de não sim. ser omisso ou bater nas costas e falar, não, isso aí tudo legal para você, etc., porque isso não ajuda a Ah, pessoa, não, né? não, não ajuda, não ajuda. Eu acho que a condescendência não tem espaço num trabalho como esse, né? É, Porque aí você né, construiu uma ponte e derrubou no mesmo momento, né? Porque a pessoa sente que você está sendo condescendente com ela. Então, não sim, é para ser um trabalho bem aberto, para ser um trabalho bem explicado, explicar para a pessoa o que realmente é, até um pouquinho do fundamento do como chegamos ali, para a pessoa não achar que é uma coisa né, caída do céu, mas por que isso faz sentido, né? Está basado em quê? Estruturado em quê? sim. Porque tem gente que né, especialmente os melancólicos, eles precisam de uma explicação, senão eles vão sair Então, dali conta um pouquinho da mais ou sua menos história. né? Da minha história, É, como como eu que você, cheguei. qual a sua trajetória? Porque você já mencionou, né? Você saiu da medicina, você veio, mas você Sim, teve vida antes da medicina também, né? tive, Mas conta um tive. pouquinho, porque o pessoal que não conhece você, como é que você eh, chegou na maquiagem e depois no visagismo? Como que é essa história sua? Então, eu não sei nem, desculpa, eu não sei se tem alguém comentando alguma coisa, mas assim, os comentários não estão aparecendo para mim. Deu algum bugzinho aqui, mas se alguém estiver falando Ah, alguma coisa, depois do Felipe me fala, porque eu não estou conseguindo ler. Mas, então, eu vou me apresentar de novo, sou Cláudia Mendes. Hoje em dia eu trabalho full time com maquiagem e penteado, principalmente com noivas. Mas há bem pouco tempo atrás não era assim a minha vida. Eu sou oftalmologista formada, atuei na medicina por 10 anos, mas eu sempre tive uma relação muito forte com beleza, com maquiagem, desde muito novinha na vida, porque dentro da minha casa, minha mãe sempre foi assim, então para mim, desde os meus primórdios, era uma coisa que eu sempre sabia que ia fazer parte da minha vida. Para mim, crescer era igual a mulher sabe se maquiar. Enfim, eu criei esse conceito na minha cabeça por influência da família, mas eu aprendi a uhum, maquiar bem, né, ao longo dos anos. Então eu era sempre aquela designada para as amigas, que fazia a maquiagem das amigas, e isso foi começando a virar uma coisa fixa, uma coisa que era quase um compromisso certo. E conforme eu fui criando gosto pela coisa, eu fui melhorando, e aí eu sempre fui muito entusiasta da maquiagem, dos produtos, eu tinha muitas coisas, então. E aí, em um dado momento da vida, as pessoas começaram a me indicar para terceiros. sim. E aí, Uhum. né, eu sendo sanguínea, mas com um pezinho no melancólico, eu falei, bom, agora que eu vou começar a fazer para terceiros, eu tenho que fazer isso certo, eu tenho que fazer curso, eu tenho que me eu não posso Ah, fazer as tá. coisas de orelhada. Eu tenho que fazer certinho, né? Metódica. E aí eu fui fazer curso profissional de maquiagem. Aí foi como se tivessem estendido um tapete vermelho e falar assim, querida, esta aqui é a sua vida. Porque aí eu tive real contato com o técnico, com a real utilização da maquiagem, com o poder que isso tem, que essa ferramenta tem, e de várias formas diferentes, e contato com outros profissionais, assim, porque a gente dentro da caixinha de uma profissão, digamos assim, formal, né, vai para a faculdade, estudo, você é meio catequizado a não enxergar outras possibilidades de Sim. vida, né, dentro de uma coisa criativa, né. É, isso até é uma visão, não, totalmente preconceituosa de quem vem de uma coisinha meio assim, estuda, faz faculdade, vai trabalhar naquela coisa, né, metódica, e você não enxerga muito outras opções, assim, fora da curva, opções artísticas, como carreira, possibilidade de carreira. Só que aí Uhum. dentro de mim começou um conflito muito forte, porque eu sou uma pessoa muito artística, eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito criativa, sempre gostei de. Eu sempre flertei com alguma coisa ali. E eu estava a minha vida toda dentro de uma coisa metódica, né? De protocolos e Exato. tal. Uhum. E aí chegou um momento que aquilo ali causou um rompimento dentro de mim. E quando eu comecei a fazer profissionalmente a maquiagem, aos poucos, né? Eu fui aumentando muito a prática de um e diminuindo a do outro. Até que em um dado momento aquilo ali parou de fazer sentido para mim. E aí eu Sim. larguei de vez. E aí, em algum momento desse trajeto,
Eu conheci a Priscila Lima, Uhum. que faz muitos cursos, maravilhosa, musa da colorimetria, né? E Sim, através da maravilhoso. Priscila eu conheci a Simone, e aí foi fazendo a correntinha, né? E aí eu Sim. descobri que você existia. Eu falei, olha, meu Deus, mas uma coisa aqui muito interessante. E aí a Priscila Uhum. estava totalmente fascinada por essa questão do visagismo. E até então, a única noção que eu tinha aprendido anteriormente dentro da área da maquiagem era a noção que todo mundo acaba sendo pincelado em um dado momento. Proporções Uhum. áureas, enfim, né? Aquele rolê todo que a gente já sabe, né? Sim. Precisamos trabalhar com proporções harmônicas, precisamos colocar as pessoas naquela caixinha. E quando surgiu esse conceito totalmente diferente, né? E que faz muito mais sentido, porque muita coisa que a gente faz, muita coisa que a gente cria, não se encaixa naquela outra explicação. Né? Aquilo lá funciona até um certo ponto, por uma questão de Uhum. harmonia estética, mas muito do que a gente faz, aquilo ali não consegue se aplicar. Né? E Uhum. aí, de repente, abriu um outro mundo. Eu falei, eu preciso disso na minha vida. Quando tem o próximo curso? É Aí, interessante que a né? Priscila, inicialmente, era totalmente contra o visagismo, né? Porque ela tinha aprendido a explicação de visagismo que tinha chegado para os ouvidos dela é a explicação de visagismo que chega para o ouvido da maior parte das pessoas que não sabe o que é de verdade. Que é aquela Uhum. explicação justamente assim, o contrário, né? Que as pessoas ficam achando que é o cartomante de rosto. Ah, se você Uhum. tem um narizinho assim, então você vai ser bem sucedido na vida. Se você tem um assado, você vai achar o amor em 3 dias. Se você tem. Caramba, é assim que estão É, falando? não, estou extrapolando, estou exagerando, mas Sim, mas você entende que existe isso? Eu não sabia que eu acho que existia. as pessoas acabam não entendendo muito bem o que é a questão da forma servir a função, né? Uhum. E acabam entendendo pelo sentido do a forma determina a função, que é um Entendi. pequeno twist na coisa, né? Uhum. E aí acaba falando assim, mas aí, né, até biologicamente isso não faz sentido. Aí começam a achar que é uma viagem, né? E não acreditam, entendeu? Então, mas é uma pequena mudança de quando você entende o conceito certo da coisa, né? E Sim. aí, quando a pessoa não sabe explicar o que é o visagismo, não entende o que é, ela vai rapidamente para essa outra explicação do então você está querendo me Sim. dizer que porque eu tenho um rosto retangular, porque eu tenho um rosto redondo, porque então eu sou assim, assado? Não, né? Você tem É assim, que você não é assim. Isso, o exato, rosto X indica ex- certas coisas. exato, Isso que é muito importante dizer, né? Que não é determinante. Você é assim. exato. Mas no Rio havia um problema adicional, né? Porque no início você sabe como que é Rio e São Paulo, né? Então, se uma coisa surge no São Paulo, no Rio não quer nem saber, não vem para São Paulo, quer que a gente vá para o Rio, não vai vir Aí para São Paulo. alguém, né, resolveu. Agora eu surgi aqui com uma versão do. Vem a mim! Não, não foi nem assim, foi antes disso. Quando eu comecei a falar do visagismo, teve duas pessoas no Rio que ah, assumiram para si como os visagistas. Só que eles estavam baseando eh, todos os seus ideias no visagisme Uhum, que veio da França. E eles achavam que era a mesma coisa que eu estava fazendo. E não prestaram sim, atenção. sim. Então era simplesmente aquela coisa, aí você tem rosto retangular, então Que você é tem a que fazer questão das isso. proporções Você tem só. rosto pele X, você tem que fazer isso. Tem que usar essas cores. Era uma cheio de regras. Né? É E isso. justamente o contrário do que é o visagismo. Né?
Inclusive, é interessante falar sobre isso, que nos anos 60, o visagismo praticamente morreu por causa disso, porque era levado a regras. Uhum. Tinha eh, uma fórmula. Rosto oval, você pode fazer qualquer coisa porque é o rosto é perfeito. Rosto isso, É, você faz muito bem. aquilo, você faz assim. Bom, é, é meio óbvio, né, que se você tem um rosto longo, você não vai pôr mais volume na parte superior da cabeça, porque vai alongar ainda mais, etc. Você não tem que ter muito conhecimento, Você só não tem precisa que ter botar um percepção esquadro no rosto visual. da pessoa para fazer isso, né? É. E ao contrário, se a pessoa tem um rosto largo, você evita pôr um cabelo muito cheio, porque vai deixar mais largo. Mas isso a pessoa que tem inteligência visual, que tem percepção, etc., vai saber. Então, o que, que Sim, aconteceu? Essas pessoas começaram a ridicularizar o visagismo, falando, isso é tudo besteira. E realmente era. E em Londres estava surgindo a questão da personalização. O que estava movendo todo mundo em Londres em 1960, 65, aquele swing em London, era justamente a busca do direito de você se expressar como você quisesse. E a gente não tinha esse direito. sim. É difícil para quem vive hoje, especialmente quem tem 20 anos, 30 anos, compreender É, isso. O imaginar que aquilo quanto. era revolucionário, né? Não, você não podia ter. Ah, Você era. Tudo era pré-determinado. Então, você não tinha como, eu vou fazer o cabelo azul, eu vou fazer o cabelo, eu vou fazer uma maquiagem assim, vou pôr estrelas no meu rosto, brilho, etc. Não, isso era tudo tabu, era um jeito certo de fazer as coisas. sim, E, e nós estávamos lutando para isso. Aí você ouve que tem essa coisa que está assim, assado, etc., obviamente as pessoas começaram a rejeitar isso. Então, até hoje, quando se fala em visagismo na Inglaterra, há uma resistência muito grande, porque a ideia que eles têm é aquilo. que é isso E, ligado a um conformismo, né? e quando eu surgi com o meu livro, minhas ideias, eh, ninguém estava preparado para o que eu estava falando. Ninguém fazia uma análise de rosto, ninguém falava de personalidade, ninguém falava que as linhas, as formas têm expressão. Não havia esse conhecimento, não havia essa percepção, então ninguém usava. Era aquela coisa misteriosa de como é que a pessoa consegue fazer uma maquiagem ou como consegue fazer um cabelo. E todo mundo era meio padronizado, Sim, fazendo a moda, ou a pessoa se projetando no outro, colocando o que ele gostava ou ela gostava no seu cliente. Por exemplo, exato. eu lembro que em 2003 ou 2004, eu vi um vídeo que era da L'Oréal. E era uma inglesa que estava falando lá, e ela virou e falou, I love sexy hair. Eu, eu respondi para ela, porque eu sou assim, eu falo com as pessoas. Eu disse, então, se você gosta de sexy hair, usa para você, mas que isso? Quem não Mas gosta? você vai fazer isso para todo mundo? Porque você É, gosta de sexy hair? O que você gosta não é relevante. pois é. E aí, só que agora eu acho que isso está elevado à 10ª potência com a harmonização ou desarmonização facial que está É, acontecendo, porque são as coisas mais permanentes, né?
e que Sim, faz com uma certa facilidade, porque é ambulatorial, né? Você não vai se submeter a uma cirurgia, não é uma coisa que a pessoa precisa pensar 2, 3 vezes antes de fazer, né? O risco é mínimo, né? Só é um risco para o bolso, né? sim, Só que, né, é um risco para a imagem, porque sim. tudo bem, né? Podem ter Para a protocolos e tudo mais para sua fazer. identidade, né? Pois é, a identidade, mas só que é muito também do que o profissional que está fazendo, ele vai imprimir muito também do senso estético dele naquilo ali, do que ele acha que É, fica bom para aquela pessoa, é né? que é mais até, é, vamos dizer, está uma coisa que você vê, por exemplo, uma mulher que vai no consultório para fazer uma harmonização. Há uma tendência da pessoa, o médico, né, o médico, o dentista, uh, pensar que essa moça quer uma imagem sexy. E tem como É. fazer imagem sexy. Uhum. Então, isso está fixo na cabeça. Então, eu tenho que dar definição para o rosto, eu tenho que fazer angulações, eu tenho que fazer aquela linha inclinada, o efeito blush e tal, e que É, também existe isso na maquiagem, eu vou ter que fazer sim. isso. Eu É, tenho que nossa. dar volume para a boca, eu tenho que fazer os olhos ficarem maiores, ou aparentar serem maiores, e eu tenho que dar queixo para a pessoa. É como, é obrigatório fazer isso. Sim. Se eu não fizer isso, então eu não estou atendendo minha paciente, que na harmonização tem a Pois palavra é. agora que é pliant, é patient client, né? Pliant. É que mistura de patient e Pois client. é. E é muito engraçado, porque quando você está dentro do consultório médico, existe essa relação realmente de eu não vou contestar essa figura de autoridade aqui, que é o médico, que é a pessoa que estudou, enfim, né? Então, sabe melhor que eu. Então, se a pessoa me faz uma determinada proposta que isso vai ficar melhor em você, né? Existe, vai ter gente que vai falar assim, não, mas eu não quero isso, não quero aquilo, não quero não. Mas vai ter muita gente que vai se colocar na posição de eu sou o paciente aqui, ele sabe melhor, então ok. Então, se você está dizendo que isso é o melhor para mim, isso é o melhor para mim. Só É a que. nossa relação com a ciência, né? Que É, nós temos uma reverência à ciência que foi criado nos últimos 500 anos, que se é científico, é como quase como Deus falou que é assim. pois é. Então eu tenho que seguir, eu tenho que ouvir, eu tenho que baixar a minha cabeça. Ah, e tem a contra proposta, que é o contrário, que se não tem uma explicação científica, tem tendência a rejeitar. É o que aconteceu quando você fala, a pessoa começa a explicar o visagismo e não coloca as bases científicas, as pessoas rejeitam. Imagina que eu posso ler sua personalidade pelo rosto. Imagina, isso é Pois é, ridículo. A exatamente. pessoa reage assim, isso é absurdo. Porque aí ele entra naquela lógica falsa, né? Ah, É, então, se o meu rosto é assim, eu sou assim, então uma pessoa que tem um rosto exato. parecido é igual a eu, Nas, isso é ridículo. na E explicação rejeita. superficial do que é, exato. Então você E não acaba é tendo isso. que pincelar alguma coisa da onde que veio, né? Pois é. Sim, Só que aí, nesse sentido, você tem que lembrar que, por mais que ciência tenha muito fundamento, você está passando nessa situação aí por um catalisador que é uma outra pessoa, que tem as sim. opiniões dela, que tem as visões dela, que vai ter o gosto pessoal dela, que é muito difícil divorciar da prática ali, né? E vai botar aquilo ali. Aquilo acaba influenciando muito, por exemplo, no trabalho que chega, né? O finalmente da cliente para mim, por exemplo, né? Que vai É, passar por aquele dia super importante da vida dela, e aí agora ela tem um buffet de opções, né?
que ela pode fazer, porque aí é o dente que tem que fazer, se não for o clareamento, é a lente no dente, é porque aí vamos fazer então o botox, vamos fazer então o peeling, vamos fazer então o preenchimento de onde tem que preencher, vamos fazer não sei o que, vamos ajeitar o cabelo, vamos fazer não sei o que lá, porque eu tenho que estar o meu melhor, o Uhum. auge no dia do casamento. Só que aí, às vezes, essa busca pelo auge não é o auge. É Sim. só é só uma salada mista ali de muita coisa que achou que precisava fazer para estar tinindo num, sei lá, o máximo de coisas que eu pude compilar aqui no meu corpício para o dia do casamento, né? Então isso é um pouco preocupante. Então foi aquilo que você sempre conversa no seu curso, né? Que é, você fala inclusive na primeira aula, que isso aqui que você está ensinando, né? Isso aqui é para todo mundo que vai botar o dedinho em imagem, Uhum. independente da onde você está, né? Se você vai lidar com cabelo, Exatamente. com sobrancelha, com maquiagem, se você vai fazer plástica, se você é dentista, se você O vestido, se você vai é, fazer um buquê da noiva, para a decoração da igreja até. Né? pois é, Quais tipos de flores que você vai escolher para decorar? O que isso tem a ver com o casal que vai casar? exato. Que mensagem que Isso, é, né? Que mensagem que está exato. passando? Porque às vezes não E, tem nada a ver com as pessoas que estão ali. e que as pessoas esquecem que quando estão fazendo essa análise facial, isso é só uma parte que a gente consegue ver. Então, eu consigo ver o temperamento da pessoa. Mas você não é só o seu temperamento. Sim, Você tem um histórico familiar, você tem uma educação, você tem experiências específicas que você teve, você tem uma formação, você tem uma nacionalidade, você tem uma. ah, você tem uma raça, gênero, você tem sexualidade, você tem N coisas que influenciam e que fazem com que você seja Cláudia Mendes. Né? sim, E você é única. Então, quando a gente faz essa leitura, é só uma abertura para poder fazer com que você reflita. Né? Porque sim. é muito complicado a gente pensar sobre a gente mesmo. Então, quem sou eu? Quando a gente pensa sobre nós mesmos, então faz essa pergunta, quem sou eu? Vem imagens, vem cheiros, vem experiências, vem cores, vem sensações, e é muito complicado a gente dizer para o outro quem nós somos e o que nós queremos expressar. Agora, se eu faço a sua leitura, a leitura do seu rosto, começo a dar eh, alguma coisa mais sólido em que você começa a pensar e refletir, eu sou, isso tem a ver comigo. Então Exatamente. isso é legal. E você quer acentuar isso ou que você quer diminuir? Pois é. É a pessoa, se você for parar para pensar, realmente quem faz faz uma autoconsultoria. Eu tô ali só traduzir, eu sou Sim, tradutora entre exatamente. imagem e verbo, né? E, né? Tô botando em português o que, que a imagem está dizendo. Mas quem está fazendo a análise é a pessoa. Eu só estou Sim, traduzindo. E ela vai falando, sim, pois é, verdadeiro, falso, não, eu quero aumentar isso, quero diminuir isso, quero. Quem conduz tudo é a pessoa. Eu tô e ali aí, quando você só. tem uma noiva, então, não é só como ela se vê, é como o noivo a vê. Sim, Então, quem que o noivo entende que ela é? Porque ele quer ver a noiva, a pessoa com quem ele vai casar, a pessoa com quem ele está interessado a passar o resto da vida, supostamente. Ele quer ver essa pessoa no palco, entrando ali no né? altar, né? No altar, né? Então, qual é essa personagem que ele está
pelo qual ele está apaixonado supostamente. Sim. Quem é É essa bom, pessoa? supostamente. Não, porque a gente não pode. Ele pode achar que ele Excelente está e não está, parênteses. né? E ela pode achar que está e não está, né? Ai, meu A Deus gente do não pode céu. afirmar nada, né? Eu vou só fazer um único parênteses aqui e aí eu vou deixar no ar. E quem não souber do que eu tô falando vai ter que fazer o curso do Felipe para saber. Toda vez que eu faço uma noiva com o penteado meio preso, eu penso em você e eu fico, ai meu Deus do céu. E quem não souber do que eu estou falando vai ter que fazer o curso do Felipe para descobrir do que eu tô falando. Exatamente, isso tem que ver o curso, né? Porque a gente entra aí, É, vamos criar é uma, uma ela é uma, polêmica que agora não é agora. não pode ser superficial essa explicação, tem que ter um embasamento. Mas assim, toda vez, não tem uma só vez que eu não pare para pensar, eu falei, ai meu Deus do céu, vou só contando aqui uma casa de cabelo solto, filho, cabelo solto. Eu falei, ai não, fiquei nervosa no meu coração, eu confesso. Mas, assim, tudo bem, né? Tem todo também um senso estético, identificação, não sei o quê, mas tem a mensagem. E aí Mas eu tem fico a nervosa. mensagem, É. tem a mensagem. Confesso que eu fico nervosa. E é muito forte essa mensagem. E, e quando a gente fala de casamento, é tão importante a noiva entender que ela não está indo para uma festa. A Uhum. festa é depois do casamento. Então, o que, Sim, que é ela um que faz na ritual, é festa é um uma coisa. sacramento, né? É uma cerimônia, é um ritual, é um compromisso público que ela está assumindo e ela tem que compreender isso. Porque se ela entrar com ideia errada, ela vai ter imagem errada Uhum. e isso pode ser desastroso para o, o casamento. Então você imagina, assim que você falou do cabelo solto e tal, mas imagina o noivo entrar na igreja e ele resolve que ele sempre usou aquele boné para trás e ele vai usar o boné para trás na igreja. Eu faço o que eu quero com minha imagem. Pois é. Qual a mensagem que ele está dando com aquilo? Não é de Eu, seriedade, não é de compromisso, etc. pois é, eu acho que isso pode vir em vários aspectos de uma cerimônia de casamento. Vou contar uma história Sim. pessoal. Eu, né, um casal de amigos, anos atrás, vão casar. Eu era a madrinha do casamento. O noivo cismou de entrar ao som de Rock Balboa, sabe? Eye of the Tiger, sabe? Sei. Então, né? O que essa música remete? Né? Tô entrando no ringue, né? Tô entrando na Coitada da luta. moça. Pergunta se eles estão casados hoje em dia. Não, Não, não estão. Então, não, assim, porque a não cabeça foi por dele. causa assim, é porque Não, alguma coisa, né, porque alguma aquela coisa lá música dentro, significa uma coisa e sim, revela alguma coisa sobre ele alguma que não coisa é legal. de como ele Se você está estava entrando no enxergando aquele casamento como momento. lutador, isso é legal? Isso É, que você vai dominar a sua noiva, a sua mulher e isso não, não é um sinal muito bom, né? sim, Então, pois é. É uma simbologia muito forte. Eu nunca esqueço essa história, porque realmente eu falo, caramba, foi uma coisa muito e o seu noivo atípica. entrar com a música do YCMA. Então, pois Isso é. é o outro sinal que ele está dando, né? Então, Não, esse aí é um sinal fortíssimo. Aí é o cego que não quer ver, né, meu amor? Aí é o cego que não quer ver. exato, Mas né? você conhece uma história assim? Alguém de fato entrou com essa Não, isso música? não conheço. Eu poderia Mas eu entrar estou num usando um casamento, mas exagero, né? ou uma
afetivo, aí tudo bem, tá tudo no lugar certo, mas se fosse um cara casando com uma moça com essa música, ué, É, é exatamente. Então, estranho. mas eu estou usando esse exemplo como você está dizendo algo sobre você. Sim, pois é. E talvez você está dizendo algo que é verdadeiro, mas talvez você não esteja falando o que você quer dizer. Você simplesmente está ignorante daquilo que está sendo dito. Então, Sim, é o caso de. É, e isso acontece muito, né? De a, a moça querer casar com uma imagem que ela carrega desde os 14 anos, a ideia que tem que ser uma princesinha, uma uhum. Barbie, uma coisa assim, que não tem nada a ver com quem ela é. Mas ela É, pois é. carrega aquilo, ela acha que ela tem que ter essa imagem, É mas uma não é memória adequado. afetiva quase, né? De um sonho, de Sim, infância, uma coisa assim. mas Essa é uma conversa que eu tenho recorrente com as noivas, assim. Quase sempre. Se a gente não chega a ter essa conversa de forma mais profunda, quando eu sinto a necessidade, mas de uma forma ou de outra, esse é um conceito que eu sempre passo para elas, assim, em algum momento. Que é isso, assim, que você não tem uma regra, ainda mais hoje em dia, né? Você é quem você quiser, a tua imagem de noiva é a que você quer que seja, porque tem muitas que ficam preocupadas com essa coisa de se eu estou noiva, né? Se meu uhum, look é noiva, se eu tô tipo adequada para noiva. Eu falo assim, mas o que é adequado para noiva, né? Se você não aparecer nua, né? E o seu casamento não for um casamento nudista na praia nudista, porque até aí você estaria adequada para noiva. Mas se não for essa exatamente. situação meio louca, insana, o adequado para noiva é o que você quiser. Eu tive uma noiva super cheia de personalidade umas 2, 3 semanas atrás, casou na Serra. O vestido dela não era nem todo branco, eu tinha uns bordados florais coloridos, era uma coisa meio Age of Aquarius, assim, super descolada. O noivo casou com um terno terracota. Então eles eram, tipo, entraram na personalidade deles ali. São É, eles, porque o branco diferentões. é símbolo da pureza. Não, Então, assim, remete à é, virginidade, etc., da moça isso, pura, etc., e tal, que está entrando, e que não tem isso. muito sentido hoje em dia. Muito, assim, a maioria das noivas ainda está naquela proposta, né, de Sim, vestido de noiva. O branco, o variante, o off-white, tudo mais, mas com as suas rendas, com seus desenhos e coisas mais sensuais, menos sensuais, tudo mais. Mas ela ousou para detalhes coloridos no vestido, que não é uma coisa que você normalmente vê vestido de sim, noiva, né? mas E por que ela não? quis entrar, pois é, exato, por que não? Ela quis sair da caixinha porque é quem ela é, né? Totalmente dentro do padrão dela, né? E hoje em dia, cada vez mais as pessoas têm assumido mais a personalidade. Por exemplo, ela era uma pessoa que passou a vida inteira alisando o cabelo e não é ela. E ela fez a transição capilar, tinha feito o Big Chop, ficou com o cabelo curto, cresceu um pouco mais pro casamento e fez um penteado com o cabelo cacheado dela. Então a gente trabalhou em cima dos cachos dela. Então ela estava com uma imagem super ela, né? Não era uma Então, isso coisa aí é assim, bom. uma versão do, então eu tenho que escovar o meu cabelo para fazer um penteado de noivo. Por quê? Entendeu? Quem disse? E, Regras não escritas da vida, né? Esse manual aí que exatamente. fica no ar. Por quê? Quem Não, e escreveu isso? tem Quem disse isso? situações de todo tipo, né? Teve uma pessoa que fez o curso, que é visagista, tá? E ela estranhou que uma amiga dela, eu acho que ela trabalhava com ela, eu acho que era até chefe dela. Ela ia casar, ela queria casar de um certo jeito e ela identificou que o que ela estava querendo era um sinal claro de que ela não queria casar. E ela falou para ela, olha, o que você está propondo está dizendo que você não quer casar, que eu acho estranho. Eu falei, não quero casar mesmo. Eu falei, como assim? Ela falou, bom, é o seguinte, que eu não. E ela falou que ela não tinha percebido que ela queria fazer aquilo como um sinal que ela estava protestando casar. E o que aconteceu? Ela tinha um relacionamento com o noivo,
Eles estavam juntos há 8 anos, vivendo juntos, e de repente o marido, o noivo, porque ela se considerava já casada, disse que ele queria casar formalmente Uhum. para agradar os pais dele. E Ah, ela achou com isso a toda. maior besteira, idiotice, Uhum. e ela protestou, mas aí falou, tá bom, vamos casar, mas eu não quero casar, isso aqui não tem mínimo sentido para mim. E ela escolheu uma imagem que dizia isso claramente, mas era tudo intuitivo. Sim, pois Aí quando a é. moça falou, olha, isso significa isso, ela falou, nossa, faz o maior sentido. Mas ainda ela tinha um certo grau de intimidade, né? Porque você virar pra noiva e Sim, falar sim, assim, tinha. eu acho que você não quer casar. Pam, pam, pam. Tipo, E é aí, o não, tabu, né? você tem que ter Tem que um ter uma. tato enorme de fazer isso, né? É, pois é, tem que ver a E, situação, né? Tem que sentir a pessoa. mas aí ela falou, faz todo sentido, então ainda mais que eu quero. E depois de que a gente estiver casado, aí eu vou querer fazer uma imagem que mostre que eu tenho compromisso com ele, Sim, não com o casamento. E aí ela fez isso e está super feliz, etc. Então isso que faz sentido, a imagem é muito poderosa, está cheio de sinais. E as pessoas não têm noção do quanto é poderosa, o que estão dizendo pela imagem e que isso tem consequência. Tem muita. consequência nos relacionamentos, tem consequência no trabalho, Lá relacionamentos trabalha. profissionais e tem consequência em si próprio, em como Sim, a gente, nosso senso de identidade e nossa percepção de quem somos, né? Que ao se olhar ao exatamente. espelho, a nossa imagem vai dizer, eu sou assim. Então, isso representa quem você é? Essa é a questão. E Ou não? quanto mais a gente trabalha com isso, mais a gente vai entendendo um pouco isso sobre nós mesmos, porque também é aquela coisa, né? É meio casa de ferreiro espeto de pau. A gente às vezes faz isso muito bem para os outros e para nós mesmos é difícil, porque é difícil você fazer uma autoanálise, né? Por isso que às vezes acaba tendo Sim, muito uma difícil. troca de figurinha, né? Por exemplo, a Simone e a Priscila, elas vivem dando, né? É Pitaco na minha imagem e importante. tudo mais. E depois eu também fiz a minha consultoria de estilo com a Ale Bastos, também fez o seu curso online. Uhum. E, e, e é muito engraçado, da imagem que eu tinha quando eu fui para São Paulo fazer o seu curso, que eu ainda estava com um cabelo comprido e tudo mais, eu estava assim, super melancólica, super, né? Muito! E uma coisa assim, grita, né? Querida, sua vida vai para frente, né? Sim. Acho que uma coisa, uma âncora. E aí, depois daquilo, mas ainda depois que eu fiz uma primeira adequação de imagem, ainda assim, a forma como eu fazia a minha própria produção, ainda estava uma coisa um pouco meio assim, vou mostrar que vim, né? Tipo, tudo que eu Uhum. posso mostrar do meu talento de maquiagem, uma coisa mais femme fatale, e depois ainda fiz um ajuste fino de uns tempos para cá, digamos, do ano passado para cá, que aí realmente eu me apropriei e falei assim, agora sim eu cheguei onde eu tô. Porque é um lado mais, você vê que eu tô mais na minha imagem, mais apropriada na minha imagem, mas eu não preciso ir tanto para aquele extremo, uma Sim. coisa mais clean, que mostra mais quem eu sou, que é uma pessoa mais leve, né? Eu não sou uma pessoa tão pesada, tão impactante, né? Eu acabo Não é ocupando. aquela intensidade, esse Eu dramatismo não sou total. um drama, né? Eu ocupo lugar no espaço porque eu sou faladeira e eu falo alto, né? Tipo, Uhum. se você for esperto, você abaixou o volume do seu fone aí, para você não ficar surdo. Mas é uma coisa muito engraçada, porque todo mundo que me conhece primeiro online, quando vai encontrar comigo pessoalmente, é a primeira frase, toda vez. Achei que você fosse muito alta e eu tenho 1,55 m. Porque eu tenho um rosto mais longo e eu falo né, gesticulo e ocupo lugar no espaço. E aí eu acho que a pessoa fica com a impressão de que eu sou alta, que eu sou grande e eu sou
do tamanho de um hobbit, né? Minúscula, né? Muito pequena. E a pessoa fica, nossa, que quebra de expectativa, achei que você era enorme, você é desse tamanho. Porque é isso, eu acho que a imagem passa isso, mas eu acho que aos poucos você vai entendendo e vai adequando até a tua própria imagem ao longo do tempo. E isso acaba acontecendo depois que você dá essa ferramenta para outra pessoa, né? Quando você faz essa enfim, leva a pessoa a raciocinar sobre ela mesma, né, como você falou. Isso não é assim, uma vez só ela girou uma chave e pronto, né? Eu acho que isso cria um movimento, né, que depois vai gerando uma inércia e ela cria o hábito de se perceber, Sim. né? E talvez ao longo do tempo, mesmo com a ajuda de uma nova consultoria ou não, ela talvez faça novas mudanças na vida por conta própria, mas de forma mais atenta, né? Não por acidente. Fazer sua própria análise é muito perigoso. É, E a gente não tem a objetividade, a gente não percebe a gente mesmo. é. Então é muito importante, eu não faço, é a Sônia que faz a minha consultoria. E ela, Então, conhecendo a Sônia, ela deve fazer a tua consultoria sem você pedir. Mas assim, olha, você, esses últimos tempos, você tá muito coléricozinho, tá muito. não, até que ela não faz muito isso, não. É, Porque ela é na lata, né? não, ela não, mas ela é bem franca e isso é bom, né? Porque Sim, é, a gente acaba não tendo a percepção de pequenos detalhes, de pequenas coisas, porque sim, não está prestando atenção e não está prestando atenção o quanto isso está afetando o nosso comportamento. Isso é importante, né? isso é E verdade. é por isso que tem que ter alguém de fora dizendo para a gente o que está acontecendo com nós mesmos. Não dá para fazer nós mesmos. Isso é impossível, né? Isso é E, verdade. mas é uma coisa que, assim, de fantástica que acontece, né, com todo esse conhecimento, porque você entra, eu acho que um outro mundo, né? Essa eu acho que é que as pessoas falam quando fazem o curso. É É, como se por isso que eu falo abriu cortinas para pré-Felipe e outro mundo. pós-Felipe. É tipo, Por- você é como se fosse o Morfeu do Matrix. Você tá com as duas pílulas, né? Você fala assim, ó, eu só posso te mostrar a porta, você que tem que cruzar. é, E aí a pessoa vai lá e cruza. Tipo, uso porque, muitas metáforas, tá? Para falar. sim, mas esse conhecimento da linguagem visual é, é tão fantástico porque você começa a ver o mundo com outros olhos, né? Tudo muda, toda a Sim, sua percepção visual muda. E eu sou da opinião, eu já falo isso há mais de 40 anos, que eu acho que o ensino da linguagem visual deveria ser obrigatório, igual o ensino de português dentro da escola, porque nós vivemos num sim, mundo visual e as pessoas são analfabetas visuais. E o pior é que a pessoa que trabalha com imagem, em geral, nunca teve a oportunidade de ter de aprender acesso a sobre alguém isso. que realmente ensina isso. Porque não é só ensinar a linguagem visual, é complexo. Tem muita coisa, né? O que é muito bom no curso online, que vocês não tiveram no curso presencial, é o número de exercícios para trabalhar Ah, todos sim. os elementos eh, da linguagem visual, todos os fundamentos, espaços, composição, etc. Porque em 4 dias já é tanta informação É que não tem verdade. tempo de fazer todos aqueles exercícios, né? É E, verdade. e a gente domina a linguagem visual realmente Treinando, exercitando. Você domina Pois é. a cor trabalhando com cor e até pintando, né? Não é
não é teórico. Priscila que o diga, porque o curso dela de colorimetria é uma quantidade de folha para a gente imprimir e tinta guache. É Sim, uma quantidade de coisa para misturar, para pintar, para ter percepção visual das coisas, que é uma. Mas também é mas para outra aí coisa na você minha conseguir vida. construir a cor É, exata da pele, né? exato. E também é outra coisa na minha vida. É uma vida de maquiagem antes e depois da colorimetria da Priscila, porque eu Sim, nunca mais consegui botar uma base no rosto da pessoa e não ajustar. Não porque existe tem que maquiar sem ajustar, porque ajustar. não tem É, padrão. Cada não pessoa é existe. É. específica. Cada E isso pessoa é exige específica. muita Não existe percepção de mais. detalhes, de nuances de cor. E você tem que saber como fazer a mistura de cor. Você não você tem que saber toda essa coisa das cores complementares, você tem que saber dos cinzas, etc. Eh, porque quando você faz isso, você compreende que toda a pele é um cinza cromático. As pessoas, Sim. hã? É. Cinza? É E um cada cinza vez que você cromático. bota uma cor ali, ela se soma à cor que está na pele, ela se soma, vai apresentar uma nova cor, e cada pigmento que você tem, ele tem uma intensidade, então quando você vai botar de amarelo é diferente de quando você precisaria botar de um verde, é diferente de quando você precisaria botar de um verde. Então é uma loucura. E Exatamente. você maquiando no tempo da maquiagem, você precisa pensar isso em poucos segundos, poucos minutos e criar lá e ir ajustando e fazendo. E as pessoas elas não levam fé que você consegue com um treino fazer isso rápido. Você consegue com um treino fazer isso rápido. Sim. E no começo da análise do visagismo é a mesma coisa. As pessoas não acreditam que você vai conseguir fazer uma leitura e entender, ah, meu Deus, mas isso é tão viagem, porque quando eu vi um rosto retângulo numa pessoa e na outra eram totalmente diferentes, mas não se É que prende eles não nos aprenderam, detalhes, né? pois é, exatamente. Não fica tão preso naquele detalhe, daquele, né? Veja as linhas, veja os contornos, veja, né? E veja e aprenda a ver também em movimento, que Uhum. ajuda muito do que você ver só a fotografia estática, né? Já que você está conversando com a pessoa na consultoria, né? Então aquilo também ajuda muito, bastante E até. isso só uma parte, né? Porque tem coisas, tem personas, tem máscaras, tem identidade, tem toda a psicologia da imagem, tem todo o processo de como usar a linguagem visual para criar uma imagem. Que isso Sim, é um mistério para a maioria das pessoas. É, como é que você transforma uma intenção na imagem que a pessoa quer? exatamente. Como é que você Isso vai é provocar uma absolutamente sensação, né? impossível para quem não aprendeu a usar linguagem visual. Se você não tem o conhecimento da linguagem visual, você vai usar referências. Então você vai ver o que você já viu e você vai tentar adaptar o que já viu para aquela situação. E não vai dar certo. Vai dar mais ou Sim, menos certo. Pode dar mais ou menos certo. vai Mas é muito ser diferente quando você 50-50. cria, né? Que você sabe que essas linhas, essas formas, essa cor, essa relação de luz e sombra, que isso, todos esses elementos nessa combinação vão dar aquela expressão que vai criar um impacto na pessoa, que ela se olhe no espelho e ela fala, uau, É isso isso. sou eu. Não tem, não tem sensação melhor. Não tem retorno melhor, não tem dinheiro que paga você ver uma pessoa, o olho brilha, água, certo? Na maquiagem não é muito bom aguar o olho, né? Porque pode estragar a Não, maquiagem. não, mas depois de um dado momento da maquiagem não tem problema, não. Aí, pô, é até bom pra gente ver. Eu Se adoro está resistindo, né? quando noiva chora na prévia, eu acho uma maravilha, porque ela já vê logo que não vai dar ruim e ela já fica calma. Ah, então eu posso chorar no casamento? Eu falei, deve, chore no casamento. Pelo amor de Deus, pode chorar. Então eu adoro quando a noiva chora na prévia, porque aí eu vejo além dela ficar tranquila quanto ao quesito físico da coisa, você vê que tá lindo, tá na mosca. Porque
foi além de qualquer coisa que ela verbalizou para mim, ou que eu falei para ela que eu ia fazer. A coisa simplesmente conectou, fluiu, foi feita uma leitura ali e foi na mosca. E pronto, ela não precisa falar mais nada. Ali Sim. tá certo, acertou, é aquilo, entendeu? Ela já se É, viu ali, ela já entrou no momento ali. Então a e gente chegou aquele a... encontro no espelho é muito, muito mágico. É Exatamente. algo que não. Olha, eu costumo dizer que, não sei se você já ouviu falar isso, mas é a única coisa de que eu tenho inveja. Que eu não faço isso para a pessoa, para que eu possa ver alguém eh, sentir esse encontro no espelho, essa emoção, esse Ah, que grita, que chora, etc. que Isso você não tá nesse momento com a pessoa, é isso? é porque eu não maquio, não Você não faço tá cabelo, nesse não faço momento, nada, né? então eu não tenho Verdade. essa experiência. Você Isso não é a tá no, única coisa em de que nenhum eu momento de tenho ciúme, adequação de imagem. Ué, mas inveja. isso aí você resolve rapidinho. Basta ser um dia com a Simone quando ela dá com o Claudinho. Ah, não, Você mas eu faço através dele. Mas é. eu não fui o Cláudio que fez o Entendi. cabelo. Eu não fui a Simone que fez a maquiagem para sentir essa emoção. Entendi. Porque, Porque é fabuloso isso. é, É algo eu. tão mágico, né? E é engraçado, essa é uma conversa que eu tenho recorrente com meu marido, porque às vezes as clientes choram e eu fico incrédula. Eu falo assim, não é possível que eu fiz essa pessoa chorar. De emoção, uma emoção É de positiva. emoção positiva, né? Porque eu passei 10 anos da minha vida, e se você for contar os tempos que eu estudei antes, é mais tempo ainda, nos quais, quando uma pessoa chorava, é porque era uma coisa ruim, Era dor, é porque era uma notícia ruim, entendeu? sim. Eu fico até marejada. E aí, tipo, mudou. E agora, quando a pessoa chora, ela chora para dar É, porque no o outro ambiente do extremo. consultório é geralmente é, É, é frio, não é isso. emotivo. É Por emotivo quando mais é que, ruim. exato, por mais que eu tentasse trazer, né, e era uma luta interna, porque eu sou essa pessoa, né, com sorriso de orelha a orelha, e eu tentava no máximo trazer essa coisa positiva para o consultório, mas ao mesmo tempo, se eu trouxesse muito isso, eu perdi a credibilidade, né? Então eu Sim. tinha que ter uma imagem séria, porque eu tenho essa cara de graças a Deus, Senhor, essa cara de mais nova do que eu sou, que continue assim. Continue assim, Deus. Não Ai, reclame, amém, minha não. derramata, não vou reclamar. Que continue Não essa cara reclame, de mais não. jovem do que eu sou. Mas isso num ambiente de consultório, de quem fazia cirurgia, de quem não sei o quê, é ruim, porque a pessoa espera que a confiança venha com a idade, a experiência, né? Essas coisas estão atreladas. Então, olha para uma pessoa, 1,55 m, com cara de guria, né? Então, se eu não tivesse sempre com uma cara um pouco mais séria, falando mais sério, né? Até o meu tom de voz era diferente, era mais baixo, era mais grave. Isso é verdade, eu mudei o meu tom de voz. O meu tom Sim, de mas voz isso não é falando ruim para mudou, né? você, porque você está se reprimindo muito tempo, né? Exato, era péssimo. Por isso que eu Não fiquei faz doente. bem para você. Não, eu fiquei doente, eu tive depressão, então foi toda uma Sim. montanha-russa de vida, né? Porque não era eu ali, não era eu. E a gente demora para entender que nós assim estamos sacrificando muito de nós em prol de entrar ali numa situação profissional e tal, porque a gente fez uma escolha lá atrás quando a gente não fazia a menor ideia. Porque Sim. a gente é neném quando a gente marca um X no vestibular, quando a gente escolhe o que quer fazer da vida, quando a gente é pedido para escolher o que quer fazer da vida. Pelo menos aqui no Brasil, né? Lá Uhum. fora, às vezes, as trajetórias são um pouco diferentes. Mas Eu aqui, sou da opinião, se né? a coisa que você está fazendo não está dando paixão, não está dando alegria, então por que fazer? Aí tem gente que fala, Exatamente. nossa, você saiu da medicina para ser maquiadora, como se você Feliz da minha saiu, vida. se caiu uns 10 degraus na É, vida, né? exato. Eu falei, cai pra cima, baby. Cai pra cima. Exatamente. E não tem, olha, as pessoas têm que mudar o seu conceito a respeito.
Não tem sim, coisa mais importante de cuidar da identidade de uma de pessoa. uma pessoa, eu acho A também. saúde é muito importante, mas a identidade é mais importante. É. Porque Então eu não acho é. que eu acabo influenciando bem ou mal na saúde mental, né? Aquilo que a Sim, gente brinca lá no curso que fala que não é terapia, mas é terapêutico, a sim. consultoria de visagismo, é uma verdade. Porque as pessoas saem de alma lavada quando elas têm uma experiência assim, né? E Uhum. depois são os feedbacks assim de você não faz ideia de como que já fez uma diferença na minha vida, você não faz ideia. Pô, agora eu sou uma fulana de tal 2.0 e, enfim, né? E esse tipo de Mas resposta, né? É se muito você rico. não está se encontrando na sua imagem, não está se reconhecendo na sua imagem, como muitas, talvez a maioria das pessoas não está, ah, você está fora do eixo com quem você é. E Sim, nada vai dar muito bem na sua vida. Vai, as portas abrem para a depressão, a frustração, uma série de problemas que podem ocorrer por causa disso, inclusive ficar doente fisicamente. sim, Então, por isso que eu digo que estar em sintonia, ter essa imagem que está em sintonia com quem você é fundamental para a vida da pessoa, para que ela possa seguir o caminho dela, seguir com saúde, seguir com saúde mental, com saúde física, com tudo. Então, para a vida fluir, né? e quando as pessoas compreenderem isso, quando os próprios, e eu acho que a maioria dos profissionais não entende isso. É Ah, então verdade. eu só vou fazer deixar bonita. Não é isso. É, É muito mais do que isso. Deixar bonita é importante, é faz parte parte, do processo. né? Mas não é o qualquer bonito. É Sim, um bonito específico. E se você até não porque tem esse conhecimento, é quase impossível fazer isso. Por porque isso que é bonito é um diferencial. relativo, né? O que uma Sim, pessoa acha bonito, a outra pessoa não vai achar, e não é o que eu acho bonito. sim. E a Definitivamente. beleza, como eu falo, é a expressão de qualidades verdadeiras com harmonia estética. O belo, né? E isso é o belo. E todo mundo quer isso. Aí fica a questão: quem é você, quais são suas características de qualidades, etc., que são admiráveis e que são atraentes para os outros? Essa é a questão. Se você descobre isso e você tem o conhecimento da linguagem visual para transformar a intenção na imagem, você tem tudo. Sim, E, na realidade, pouca gente tem esse conhecimento ainda. Infelizmente, porque ainda estamos no início dessa trajetória. Então, estão fazendo as coisas, deixando mais ou menos, etc. Mas, como você mesmo falou, há muita frustração. Os profissionais sentem que chegam num ponto e tem uma enorme barreira, uma parede e que não conseguem transpor aquela parede. Parece que batem ali é. no, e agora para onde vou? É, não tem saída. Mas você sabe o que eu sinto de verdade, assim, eu acho que a maior sensação de parede, né, de teto, de minha profissão não evolui, é porque na verdade a pessoa ela não levantou a cabeça da manada para olhar em volta o que que eu posso fazer diferente. Entendeu? Então, tipo, o que que eu posso enriquecer? Tipo, eu quero venha a nós ao vosso reino, né? Eu quero que eu evolua, eu quero que as pessoas me procurem, eu quero saber mais o que que eu posso fazer para me tornar mais interessante. Qual é a formação que eu posso fazer de diferente? Como é que eu posso enriquecer o meu trabalho? E que eu tenho que investir em mim mesmo primeiro, e as pessoas Sim, acham que isso é gasto, não é, é não é. investimento, né? Eu tenho que tornar o meu alicerce bom, eu tenho que crescer enquanto tenho que me tornar um profissional rico.
Isso faz. Ah, isso não faz diferença, o cliente não vê diferença. Vê, vê diferença. Se você sabe mostrar que você sabe mais, o cliente vê diferença e o cliente dá valor. Se não der valor, não é o seu cliente, entendeu? E com o tempo você vai aprendendo isso, que você vai catequizando as pessoas que te procuram, entendeu? Então, É, com o tempo, isso faz uma diferença. Então, você procurar uma formação mais completa, você procurar conhecimentos novos, fazer o curso com você, como eu fiz, fazer curso. A Priscila, coitada, eu falei para ela: faz favor, faz um carnê aí do Estúdio 409, porque toda vez que tu lança um negócio, eu tô aí, entendeu? Curso com a Priscila. Então, assim, curso, você acha que você já está aí no ramo, né? Eu até postei uma coisa no meu Instagram, né, que o ano que eu comecei a exercer profissionalmente, né, que eu chamei de profissão maquiagem, foi em 2016. Então, se eu for parar para pensar, eu sou um baby nesse ramo. Tem gente que está aí há muito mais anos do que eu. E as pessoas elas acham que, se eu estou há tantos anos fazendo isso, eu não vou fazer mais cursos, não vou voltar para um curso é, é, que ainda ensina a fazer técnicas, não sei o quê, porque as técnicas hoje são diferentes de quando você fez a sua primeira sim. formação, entendeu? Então, assim, você se recicla e você mostrar que você busca conhecimento faz diferença, as pessoas dão valor, entendeu? Sim. Então, você se capacitar, você se diferenciar nesse sentido, você mostrar que você é uma pessoa rica na cultura do seu próprio métier, né? Isso, tipo, coloca degraus acima. E com o tempo isso E vai te esse, trazer os louros, os frutos. Mas é um trabalho de formiguinha? É. Vai ser para ontem? Não. e esse conhecimento que eu dou no curso é uma formação nível de formação de universidade, porque É, o e é conhecimento mesmo. que tem, e hoje online você tem um ano para refazer, fazer, que é uma coisa que falta no curso presencial, que não tem como ficar repetindo. Sim. E Eu grande fico ali, parte ó, de na base qualquer das curso é minhas repetição. bíblias, tá vendo? Ali atrás, ó. Hã? Ah, sim. Ali é a minha bíblia, ó. Eu É, fico, ela já tá até com marca-página ali, ó, que eu fico toda hora voltando ali, virando minha bíblia de consulta. Tô toda e hora, na falando, meu realidade é Deus, um preciso... investimento muito barato, na realidade, né? Sim, Porque é mesmo. hoje o curso, até de sexta-feira, ele está, a pessoa pode fazer com 10 parcelas de 399. É, Você não tem faculdade que você faz isso. não. Não faz. E mesmo que tivesse, não ia ensinar dessa forma. E tem uma coisa que tem, que se você, já teve mais de uma pessoa que eu vi comentando sobre isso, acho que a Lê, a própria Simone, a Priscila. Assim, se você tem a oportunidade de aprender com quem criou, por que não? Porque assim, a vida ela é um sopro, né? Um belo dia, infelizmente, a gente vai chegar no momento que a gente fala assim: poxa, saudoso Felipe, tive a oportunidade Vai de ter. aprender com ele, mas ele não está mais aí. As pessoas falam assim: poxa, queria ter podido aprender com ele. Hoje em dia a gente só tem os vídeos gravados, a gente tem a bibliografia, mas não, o mestre não está aqui para isso. Então, tá esperando o quê? Ah, eu Nossa, quase fui no início desse ano. Pelo Você não amor sabe. de Deus, não faz Eu isso quase não. tive septicemia. Eu, por um Não, pelo amor de triz, Deus. tive septicemia, um choque anifilático. Pelo Podia amor ter de ido embora. Deus. Na Não, verdade, mas... fiquei internado 10 dias no hospital, com uma infecção urinária que foi para a Caramba. próstata. Foi. E não foi E nem Covid, não foi nem Covid. não, não foi Covid. Foi, Outra coisa. então a gente A gente não fingiu sabe o e dia de vai. amanhã, né? O assunto ficou meio macabro de repente, coitado, né? O pessoal na live aí foi mal. Mas assim, mas a verdade é Sim, essa, né? Tipo assim, a gente tem tanta coisa que a gente estuda que foi criado há um tempão atrás e quem criou não está mais aqui, né? E aí você tem a oportunidade de estudar com quem está aqui. Então vai. agora com o curso online talvez não seja tão finito
Sim, independente da pessoa, né? Porque sim, minha mas mesmo imagem está assim, lá né? no mundo. Mas mesmo É, assim, você às vezes quer atualizar um conteúdo, você abre tá em live, né? A pessoa pode as conversar lives, diretamente com você, tem grupo, tem tudo, tira dúvidas, tá é, você aí. um dia vai ser parte de um outro curso que alguém vai dar, porque a Simone, alguma coisa, o Simone, grupo né? que vai fazer isso e dar continuidade, porque as aulas estão lá, eles não vão mudar, Sim, o sim, conteúdo não vai lógico. mudar, É. isso vai continuar. Isso é Esse bom, é mas o seu legado, o seu legado está aí. é, Mas a verdade é que se você pode ter aula enquanto o criador está aqui, faça, e, e tem né? uma coisa que as coisas mudam muito rápido, as coisas andam muito rápido. Então, quando a gente fala um diferencial, é um diferencial enquanto eh, nem todas as pessoas estão fazendo. O momento Sim, que a pois é, maioria está fazendo não é diferencial mais. E exatamente. aí vai ser muito mais difícil você se diferenciar com o visagismo. Aí simplesmente a diferenciação é quem faz melhor uma consultoria, quem faz um trabalho melhor, etc. e tal. Mas por enquanto, quem tem Não, isso tem uma nossa, tem um ferramenta, tesouro. pois é. E tem como você falou, tem recursos numa pandemia, tem recursos diversos, você tem diversas opções. Você não faz simplesmente a maquiagem, você pode falar do cabelo, você pode falar da roupa, você pode falar de mil coisas. Porque eles têm um conhecimento Exatamente. muito mais amplo do que o maquiador comum, né? Por isso que é um diferencial, né? E eu só vou contar que nós já estamos, nossa, 1h20, então nós temos que terminar. Botou Mas dois sanguíneos na live e acabou, né? isso, Coitada das pessoas. Ninguém não, mas jantou, foi muito ninguém. boa a conversa, né? Onde as Foi. pessoas podem achar as informações, estão todos lá no visagismo.com.br e as inscrições já estão abertas, é tudo online. E até sexta-feira vai ter essa promoção de 30% de desconto para quem faz o parcelamento e 35% quem está à vista, né? Isso é uma oportunidade fantástica para mudar a sua vida, mudar tudo, como você mesmo sabe o quanto mudou para você, Sim. né? Façam, Só que eu, gente. Apenas façam. Deem-se esse é, presente de Natal adiantado, né? Façam esse investimento na própria carreira, porque, enfim, depois vocês me falam. Quem for lá, depois tem me uma fala. coisa que eu não tenho falado, mas que talvez ajude as pessoas, né? Que eh, eu sei que nós estamos fazendo esse desconto por causa das dificuldades que todo mundo teve nessa área, especialmente maquiadores, cabeleireiros, etc. Sim, E eu sei que eu tenho percebido que algumas pessoas estão com problema de dentro do cartão, etc. Então tem a possibilidade da pessoa fazer um pagamento em dinheiro e parcelar o restante no cartão. Então, uhum. se alguém tem outras opções. Então, se você tem uma situação, então que entre em contato conosco, a gente conversa, a gente procura achar um meio que você consiga fazer o curso. Porque Que a gente facilite, acredita que né? vai fazer diferença para você. Pois é. Então é isso aí. Faça. Muitíssimo Amei, Felipe. obrigado. Tava com saudade. Manda um Eu beijo também. pra sua. Ela está mandando outro para você. E foi muito bom estar aqui com você, Foi muito conversando. bom. No dia do E maquiador, olha que presente que eu é hoje o ganhei. dia do É hoje, maquiador? querido. Ah, eu Ah, pensei que é dia 15. não, é Ah, dia parabéns 13. a todos os Ainda, maquiadores. ainda Ah, ganhei parabéns. presentão. Participei de Ah, que live, bom. gente. Que legal. Obrigada pelo E, convite, eu adorei. Fiquei muito e foi lisonjeada. ótimo falar com você. Obrigado por todas as informações que você passou, o Lógico. conhecimento seu que você passou para o pessoal.
E obrigado a todos por ter nos assistido. Obrigada, Tchau, gente. gente. Boa noite, todo Até mundo. amanhã. Amanhã eu vou fazer outra live com o Dr. Adriano, que é cirurgião plástico, que faz lipoaspiração. E ele vai Faz a falar sobre. harmonização, né? Ai, gente, eu falando da harmonização facial. Coitado. Não, não, ele faz mais a parte do corpo. A Ah, então tá. especialidade é a lipoaspiração dele. Ah, Ele então também faz essa parte, mas não é a especialidade dele, não é o foco tá. dele. Então ele vai falar sobre como que o corpo e os formas afetam as pessoas e como que ele tem percebido isso também. Então é muito pertinente. Muito. É. Um Então tá beijo, ótimo. tchau para Beijo. todos, tudo de Tchau, bom. gente. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.